Você chegou a ler o texto? Não, né? Não. Ok, sem problema. A gente vai discutindo juntos aí. Tudo bem. Você perguntou alguma coisa? Não ouvi. Eu falei assim, desculpa. Ah, não, tudo bem, tudo bem. Como que funciona a dinâmica do grupo, né? A gente tem uma escala, os alunos participam, iniciam as discussões, né? E aí sempre fica aqui eu e o César, que somos professores do curso, conduzindo as discussões, complementando, discutindo. Funciona mais ou menos assim, né? Mas sempre é um aluno que inicia as discussões. Hoje seria o seu dia. Mas tudo bem, fica tranquila. Você não leu, então, né? Não tem nenhum parecer para revelar, para iniciar as Não. discussões. Beleza, beleza. Tudo bem, fica tranquilo aí. Mas se quiser participar do debate de algum modo, fica à vontade. Você acessou o texto, pelo menos? Do Franz Fanon? Nada. Agora que eu entrei no meu e-mail, o que eu vi que tava o link liberado, entendeu? Sim, sim. Desculpa mesmo, Sim. mas eu fiquei perdidona mesmo, viu? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tranquilo, tranquilo. Mas fica à vontade. Fica à vontade. A gente está lendo, já, a gente está se reunindo há um tempo já. Se eu não me engano, esse é o 7º encontro. E a gente está seguindo com o texto, uma leitura sistemática do texto. É o capítulo sobre a violência do livro Os Condenados da Terra, do Franz Fanon, que é um médico psiquiatra que pensou o colonialismo. Não só pensou, mas vivenciou também, como estamos percebendo, né, na Argélia. Ok, ok. Bom, vamos lá. Vou contar com a ajuda de vocês, hein, do César e da Thaís. Posso? Você leu o texto, César? Se você... Eu não sei se você preparou alguma coisa, né? Mas se por acaso você não preparou, se você quiser, eu posso falar algo sobre aqui. Certo, certo. Que me parece ser uma chave do texto, inclusive de coisas que a gente já vem ensaiando para discutir nos outros encontros, e nesse aqui eu Legal, acho que legal. ele entra de vez. Legal, legal. Eu li o texto rapidamente, confesso. Cheguei a anotar aqui alguns pontos, mas assim, nada muito extenso. Então, se você quiser apresentar algo, acho que seria muito bom, César. Eu agradeceria. Se você tiver condições para isso, acho que seria bom. Depois eu complemento alguma coisa, comento alguma coisa. Tá bem. Olha o Nelson ali. Boa noite, Nelson. Boa noite. Bom, eu vou focar num ponto que me parece ser... E aí, assim, dessa vez, como ele está... Essa é a parte final, né, da primeira parte ali mesmo do capítulo, né? Se você for ver bem, você tem depois um complemento ali de mais 10 páginas, que está ainda sobre o tema da violência, mas essa parte conclui, né, o processo. E eu acho que nessa parte aí a gente tem um conteúdo filosófico propriamente para discutir. Olha o Carlos aí. Vem, Carlos. Um conteúdo filosófico e que a gente já está entrando nessa discussão, um tanto dela, nos encontros anteriores. Eu vou tentar falar disso rapidamente para ver se a gente consegue discutir. Isso vai girar um tanto em torno do termo praxis, que ele usa logo no começo ali do texto. E ele faz, eu acho que ele faz aquela, né, o estilo dele, ele põe ali aquele trecho ali de um drama vivido ali entre uma mãe e um rebelde, né, aquela coisa toda e tal. Mas ele faz umas afirmações ali no começo que eu vou sintetizar aqui para a gente chegar nesse ponto que eu quero. Ele vai dizer assim que a violência representa a praxis revolucionária. Essa praxis vai aparecer, então, no centro, né, da questão. O que ele está querendo dizer com essa praxis? Como é que ele vai usar esse conceito? Ele está pensando, olha, na medida em que atua, ele vai insistir nisso nas 10 páginas ali. Na medida em que o colonizado atua na luta contra a colonização, ele vai se formando de outro jeito. Quer dizer, ele vai se transformando, ele vai se tornando outra coisa, ele vai alterando a sua própria natureza na medida em que ele luta. Eu volto nisso depois, que tem uma dada compreensão de praxis embutida aí.
E ele vai dizer depois que a violência é trabalho. Essa é uma afirmação interessantíssima. Se você vincular isso a outras ideias que eu vou tentar chegar lá. Ele vai falar, a violência é trabalho. E trabalho significa matar o colonizador, é isso. Trabalho é a morte do colono. Ele vai dizer nesses termos. É guerra, né? Guerra é guerra. E ele vai operar o tempo todo, ele faz isso o texto todo, e ele continua aqui, ele mesmo vai chamar de maniqueísmo, né? Que é aquela ideia que a violência do colonizador gera uma contra-violência do colonizado, e etc. E tal. E que isso vai atingir, num determinado momento, um ponto de não retorno. Esse ponto de não retorno, ele é, para o colonizador, você vê, eu falei da praxis, falei do trabalho, e agora você fala, a gente está falando de mudança de um movimento, esse ponto de não retorno, ele representa para o colonizador, que aparece como o velho do processo aí, como com um aspecto negativo, quer dizer, o ponto não retorno é atingido pelo colonizador pela prática de uma violência sistemática, brutal, e em alguns casos que perde o sentido. Aí ele fala lá daqueles massacres todos e tal. E esse ponto de não retorno é atingido pelos colonizados com uma luta que vai, na medida em que se desenrola, ela unifica o povo, e não só unifica o povo, mas vai transformando esse povo num unificador também, que passa a pensar a nação nova que vai surgir daí. Essa coisa do velho e do novo aparece também. O que tem de filosófico aí nesse negócio? E de uma filosofia curiosa. Isso aqui tudo se encontra em variáveis. No Kant tem um tanto dessa noção de praxis aqui. Mas se vocês pegarem as obras do jovem Marx, as obras do jovem Marx, que vão influenciar também bastante o Sartre, lembra que a gente fala, né, da vinculação do Fanon com o Sartre e tal. Mas se a gente pegar as obras do jovem Marx, que tem também uma influência grande do Kant, do Fichte, do Rousseau, do Hegel, do Feuerbach, por aí vai. Nessas obras de juventude nós encontramos esses elementos todos. E me parece, eu não sou especialista na obra do Fanon, me parece que ele tenta fazer uma vinculação desse tipo, deliberadamente. Porque esse jovem Marx, ele vai pensar na praxis, e o curioso, assim, o Marx rompe com isso depois, né? Mas o Marx, ele vai pensar nessa ideia de praxis, isso vai aparecer com bastante força, escancaradamente, nas teses sobre o Feuerbach, que são de 1845, mas vai aparecer de maneira mais organizada nos chamados manuscritos econômico-filosóficos de 1844, ou manuscrito de Paris, né? É uma obra que o Marx não publicou e nunca a mencionou, né? Mas que serve de base, assim, é quase que o catecismo dessas correntes que vão lá beber no jovem Marx e tal, os seguidores do Lukács, etc. E dessas correntes do humanismo e do existencialismo que vão ganhar força na França, em particular, ali, anos depois da Segunda Guerra, né? Mas a gente encontra vestígios disso em obras anteriores. Então, assim, das obras ali de 43 a 45, né, que você tem um ponto de inflexão ali na obra do Marx, né? Então, até chegar na ideologia alemã, que também não foi publicada, mas
ele menciona o texto, né? Ele diz o porquê escreveram e tal, né? Ele ainda fala disso, né? Mas o outro ele nem menciona. Então, na crítica, na questão judaica, vai aparecer um tanto disso, e há um complemento desse raciocínio na crítica da filosofia do direito de Hegel, onde a ideia de praxis vai aparecer relacionada, o Paulo chegou aí também, relacionada à ideia de emancipação. Aí, de novo, o diabo da emancipação vai aparecer. Vejam, quando o Fanon fala que a violência é o trabalho, por isso que me veio isso aqui, o Marx, nessas obras de juventude, e depois os seguidores do Lukács, aí, né, de uma corrente do marxismo, vão seguir de perto, né? Eles vão ter essa fixação da centralidade do trabalho, né? E o trabalho vai aparecer para esse jovem Marx, insisto que ele rompe com isso depois, dessa maneira idealista, né? Não da maneira como o trabalho cumpre o papel fundamental, né, no processo de tornar aquele bicho, né, um dado animal que está na antessala da nossa espécie, né, e que faz parte do processo de surgimento do humano, né, do que a gente pode chamar de propriamente humano. Eu falo surgimento do humano porque as pessoas falam a humanização do humano. Não faz sentido isso, né? Você vai humanizar um negócio que não existe ainda, né? O que significa humanizar, né? Mas como Engels vai desenvolver num texto da Dialética da Natureza, que foi depois destacado e publicado como um artigo na Alemanha, com o nome de O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem, né? Ele é outra coisa, né? Ele está dialogando com a teoria da evolução, ele está falando de outra coisa. Essa ideia idealista do jovem Marx, ela está vinculada não à perspectiva antropológica e biológica, né, do processo evolutivo, mas a uma filosofia idealista que defende a ideia de uma natureza humana que estaria alienada. Uma natureza humana cuja essência é a realização de si mesma através do trabalho objetivado. Ao trabalhar, o humano reconhece a si mesmo, ele se objetiva, né? E, portanto, ele se reconhece no trabalho, e o reconhecimento no trabalho é o reconhecimento que ele tem do outro e do meio, e etc, etc, etc. Essa essência coletiva, né? Esse ser comunitário, que é uma influência do pensamento do Feuerbach, faz parte dessa essência humana. E um humano que ele é razão, né? E ele somente é humano, ele somente é livre na medida em que ele usa a razão, né? Essa é uma influência kantiana direta que o jovem Marx tem. Depois ele abandona. Nesse sentido, né? Então, é uma visão, eu vou chamar de idealista aqui, né, da filosofia, que cria uma essência, né, uma essência humana que se realiza através do trabalho, né, e através da ação desse ser comunitário. Essas correntes do marxismo, elas vão dizer que essa essência humana foi alienada. Quer dizer, na medida em que as sociedades baseadas na exploração do trabalho, né, do humano sobre o humano, vão aparecendo, a exploração do trabalho faz com que o humano não se reconheça mais no seu objeto de trabalho, e isso vai gerar um estranhamento. Isso está nos manuscritos de 44, né, um estranhamento dele com o seu objeto de trabalho, e aí uma série de estranhamentos, né, dele com o próximo, com o grupo, com a própria espécie. Portanto, o humano, ele possui, olha que loucura, né, ele possui uma essência, uma natureza que não está realizada historicamente. Ela só se realiza historicamente de que maneira? No momento em que o humano conseguir retomar para si. Esse é um movimento que envolve a consciência,
e a ação deliberada, daí a ideia da praxis, né? Então envolve a filosofia e a luta política. A ideia de praxis está metida aí, né? Num processo de emancipação política e depois de emancipação humana, a emancipação política é um passo disso porque equipara os direitos individuais. E a emancipação humana é essa emancipação da própria essência humana que vai sair desse estado de alienação, quer dizer, né, a humanidade vai viver de novo o que ela é na sua natureza, porque vai estabelecer relações que não estão mais baseadas na exploração do trabalho. Vê, é claro que essa é uma síntese grosseira, né? Mas a associação que eu faço disso com o que o Fanon está escrevendo aqui é que ele vai chamar a luta de trabalho. Ele está dizendo assim, o trabalho lá naquele processo é a luta deles, é a violência, né? E é através do trabalho, desse trabalho fundamental, desse trabalho que é o trabalho primordial naquele momento, é por meio desse trabalho que os colonizados se libertam completamente. E eles não só se libertam da colonização, eles também descobrem uma nova natureza. Ele fala disso no texto, né? Eles vão descobrindo que uma nova natureza no sentido de que eles não são seres inferiores, de que eles não são só gente ali para ser explorado pelo trabalho, não sei o que e tal, mas gente que, inclusive, vai começar a reivindicar a autoria do processo de libertação, por isso que isso também gera não só a unificação do povo, mas também um povo que gera a unidade, né, de um novo povo numa nova nação. É um processo emancipatório também. Na crítica da filosofia do direito de Hegel, o Marx ele falava nesses termos, ele dizia assim que a filosofia era a mente da revolução, da emancipação. Ele está falando de emancipação humana, ele não usa o termo revolução. E o Fanon também não usa ali. A filosofia é a mente, é o cérebro da emancipação. E o coração, né, dessa emancipação é o proletariado. Então, assim, é a sociedade capitalista, né, nessas condições extremas de um longo processo que nos levaria necessariamente a isso, é muito louco, sabe? Que faz com que a gente chegue num momento culminante que é a resolução definitiva dos problemas todos da humanidade, que é a retomada para si da sua essência. Você tem a luta política e organizada do proletariado, que é quem sente, né? Olha o maniqueísmo. Todo o processo histórico fez a gente chegar num dado momento em que nós temos duas posições. Uma que representa o velho, o antigo, o retrógrado, e o que não permite a emancipação humana. E o outro que é o todo novo, que é o proletariado. E são essas duas coisas só, né? Não existem outras mediações aí nesse momento do Marx mesmo. Do Marx mesmo. Se vocês pegarem o manifesto do Partido Comunista, que ele escreveu no final de 1847, o Marx ele fala assim, com exceção do proletariado, todas as outras classes são reacionárias, não sei o que e tal. Isso é uma loucura, né? E ele mesmo vai dizer isso 2 anos depois, falando outra coisa também diferente. Então, essa ideia é maniqueísta mesmo, né? Que eles operam. Ele está na fase da transição. E o Fanon está operando dentro dessa lógica, completamente dentro dessa lógica, né? Exatamente igual. Isso é do Fichte, é da filosofia idealista alemã. Vocês pegarem os discursos à nação alemã do Fichte, ele vai falar isso também. Ele fala assim que o que levaria a Alemanha, né, ao desenvolvimento pleno e completo seria a unidade da ciência, aí ele está falando de ciência, né, da ciência e do povo. Ele vai usar termos, né, o Marx estava na filosofia do proletariado, né? Ele está falando da ciência e do povo, quer dizer, dos sábios, dos estudiosos e do povão, né, que vão se juntar ali e levar a Alemanha ao desenvolvimento.
Então, essa concepção ela está presente, né, dentro da filosofia idealista já desde muito tempo. E o Fanon mostra aqui que ele tem uma percepção parecida desse processo. E vejam, emancipação é algo muito diferente de revolução. Quando ele está falando de emancipação, quando Marx falava de emancipação, quando o Fanon fala aqui, aí ele já tem um conflito a mais para resolver, mas assim, a emancipação humana, essa ideia de emancipação humana, na tradição filosófica, ela vem carregada, né, de um sentido idealista da filosofia, que é a retomada do humano do que ele é por essência. Então, a ideia de natureza humana, de essência humana, de alienação e de emancipação é uma trinca que vem casada aí, né, sempre nesse processo, e de praxis. Essas 4 coisas são casadas aí. Isso não pensa o processo histórico, né, assim, em termos de política, de economia, de relações sociais, de processo produtivo, de luta de classes, de movimento dialético, de contradição, né, e de estruturas que precisam ser transformadas. A revolução, você está falando de outra coisa, está num processo histórico de uma transformação estrutural, né, da constituição, portanto, de novas relações sociais, num todo articulado de outro tipo. Não se trata de uma operação que envolve a consciência e a retomada de uma suposta essência humana que sempre esteve com o humano, embora não tenha ocorrido jamais em lugar algum. Isso não faz muito sentido, né? Mas isso povoou o imaginário dessas correntes aí, né? De muita gente, aliás, isso está mais na moda do que o contrário, né? Mas a filosofia materialista vai operar de outro jeito. Então, eu acredito que esse último trecho aí, o que o Fanon faz é expressar, não de maneira muito clara, né, mas está posto ali nas entrelinhas, essa concepção filosófica que ele tem desse processo. Que é isso. Desculpa ter me estendido aí. Não, foi excelente, foi excelente. Inclusive, se você quiser se prolongar, porque muito boa essa discussão. A partir do que você trouxe, eu fiquei curioso para saber qual que é a substituição conceitual, então, desse jovem Marx para o Marx, sei lá, maduro. Então, você tem mais esse idealismo, essa influência idealista, do idealismo alemão, a própria ideia de emancipação. De fato, no texto do Kant, o que é o esclarecimento, que é um artigozinho que se popularizou, né, que ele fala da saída do homem do estado de minoridade ao qual ele mesmo se pôs, né, e a palavra emancipação aparece ali. Achei muito legal essa reconstituição que você fez. Mas eu fiquei curioso para saber, eu preciso voltar para Marx. Eu me enveredei muito pelos contemporâneos, e eu acho que eu sinto isso, eu preciso voltar para Marx, assim, eu preciso estudar mais Marx com profundidade. Então, vou até aproveitar esse momento para te fazer essa pergunta, né? E qual que é essa substituição conceitual, então? O Marx não jovem, ele trocou a emancipação pela revolução, é isso? Porque eu me perguntei, por exemplo, eu me perguntei isso, lendo o texto, eu não consegui vincular esse texto do Fanon, sei lá, com materialismo histórico dialético, assim. Isso é uma análise materialista da história, esse texto do Fanon? Ele não fala em revolução, ele não vincula a luta anticolonial ou a luta de libertação da Argélia com o socialismo, por exemplo, não é essa vinculação direta. Isso é uma análise materialista da história? Eu fiquei com essa provocação na cabeça. E quando você traz essa discussão de Marx, essa influência do jovem Marx, eu achei fantástica, assim, me esclareceu muita coisa. Pensar assim, que a análise materialista da história não precisa ser de objetivo socialista, né? Assim, a análise do processo histórico é uma coisa. A análise materialista da história significa uma tentativa de análise científica da história, né? Ser ciência. E como ciência, você está analisando o processo, né? E não prevendo o futuro. Então, o socialismo aí é uma posição que você pode assumir a partir disso, né? Os marxistas são socialistas, pelo menos, né? Os comunistas são
marxistas, né? Ou deveriam ser. Mas isso aí já é uma posição diante como possibilidade diante da análise que a gente faz, né, do processo histórico. Sempre é bom lembrar que o Marx, ele, assim, a grande contribuição teórica do Marx, além de pensar numa lógica objetiva da história, é analisar as estruturas do modo de produção capitalista. A estrutura econômica em particular, porque as outras não deu tempo. E não ficar prevendo o futuro, né? Eu brinco com o pessoal sempre, né? A obra principal do Marx chama o Capital, e não o comunismo. Né? O comunismo é uma possibilidade histórica, e ele, como homem de ciência, não ficava escrevendo sobre o futuro, né? Porque ele não está prevendo o futuro. Ele só dizia, ó, o caminho é esse, dá para fazer, né? Mas, enfim, o problema dentro do marxismo é que, claro, né, essas correntes aí que seguem o austro-marxismo, o Karl Korsch, e depois o Lukács, que é húngaro, né? O Mesaras vai seguir perto, o Lukács. Essa corrente do marxismo, que é inclusive a mais na moda, né? Ela é toda baseada nessas obras de juventude, então nessas bases filosóficas. O Gramsci mesmo, que tem uma contribuição importantíssima no campo da política, né, da análise da política e tal, ele vai chamar o marxismo de uma filosofia da praxis. Isso é uma redução, né? Isso é uma redução da tentativa do Marx e do Engels ali. Então, o não perceber que há, como eu falei, um ponto de inflexão na obra do Marx e do Engels, esse ponto de inflexão ele tem um momento marcante, que é o ano de 1845, 46, que é quando surge as duas primeiras obras ali em colaboração do Engels e do Marx, que é a Sagrada Família, ou a Crítica da Crítica Crítica, né? E a Ideologia Alemã, que ganhou esse nome depois, porque não foi publicado. E aí tem um processo de transição, que esse processo, o Marx mesmo apresenta isso. Se vocês lerem o prefácio da Crítica da Economia Política, que é um livro que o Marx publicou em 1859, é o único lugar, pelo menos até onde a gente conseguiu ver, né, estão pegando os manuscritos dele lá, traduzindo tudo, em que ele mesmo fala da trajetória intelectual dele. E ele mesmo diz isso, assim, ele fala, olha, aí, quando ele menciona esse livro, que ganhou depois o nome de Ideologia Alemã, ele fala assim, porra, aí eu e o Engels, nós escrevemos um negócio ali enorme e o editor não quis publicar. E aí ele diz, nós abandonamos lá a crítica roedora dos ratos. Mas o mais importante nós fizemos, a gente acertou as nossas contas com a nossa consciência filosófica anterior. Ele mesmo está dizendo ali, nós rompemos com aquilo ali tudo. Né? E rompemos em nome de algo totalmente novo, que é o materialismo histórico propriamente. Então, toda essa trinca que caminha junto com a ideia de praxis, né? Mas essa trinca de essência humana, alienação e emancipação, isso faz parte de um conjunto, né, de uma herança da filosofia idealista, que o Engels e o Marx participaram ali, e também das influências do Ludwig Feuerbach, que eles abandonam. Eles abandonam em nome do quê? Em nome de um novo universo categorial, conceitual, que eles desenvolvem a partir dali. Por isso que é totalmente novo. Vejam, o conceito de modo de produção, por exemplo, ele vai aparecer bem depois. Ele não aparece nessas obras de juventude. Né? Ele aparece de forma ali assim, mal definida ainda, né? Nessas obras de transição, e aí que você vai conseguindo chegar perto dele. Né? Então, a ideia da articulação estrutural, então, de pensar, né? A descoberta fundamental que o Marx faz, você vê que ele não vai falar mais do trabalho, ele não vai falar assim, olha, eu descobri então que o humano se realiza no trabalho objetivado e não sei o que e tal. Não, ele vai dizer o seguinte, olha, o que eu descobri estudando e observando a história é que a nossa espécie, antes de pensar em política, antes de pensar em filosofia, em arte, em religião,
ela precisa resolver um problema básico, que é como é que a gente sobrevive. E você vai fazer isso com relações sociais, que ele vai chamar de relações sociais de produção, num dado estágio de desenvolvimento de forças produtivas. E nós vamos construir, a partir dessa estrutura, dessa base econômica, nós vamos construir um sistema de regras e uma forma de ordenamento dessa sociedade, que é a estrutura jurídico-política, e corresponde também a isso, e elas interagem, isso não é mecânico, um sistema também de representações deformadas da realidade que dão sentido para o vivido, que é o campo próprio da ideologia. Ele está falando de estruturas, né? Ele está falando de estruturas sociais. Ele vai no primeiro, no prefácio da primeira edição do Capital, ele vai dizer assim, ele vai dizer assim, eu não pinto com cores róseas o humano, não sei o que lá tal. Ele vai dizer assim, eu não daria à criatura o status de criador, quer dizer, o humano deixa de ser o elemento fundamental de uma natureza que vai se realizar e não sei o quê, e passa a figurar como um produto dessa ordem. Produto das relações. Então, assim, é totalmente diferente, né? É em nome disso que ele vai pensar em processos de transição e de reprodução de grandes formas de organização da vida social. Ele não está mais pensando num processo único e exclusivo, e maniqueísta e bipolar, né? Assim como o espírito absoluto e o espírito do mundo se encontrando em algum momento, que é a natureza alienada não sei aonde, e o humano histórico caminhando aqui até ele se encontrar de novo com a sua essência. E aí dali eles vão para o paraíso, né? É outra coisa, né? Por isso que a revolução não tem nada a ver, não tem relação alguma com a ideia de emancipação. A emancipação é carregada de conteúdo idealista. Né? O que o Fanon faz é carregar... O Fanon repete isso tudo em outros termos. Então, esse maniqueísmo aparece na maneira como ele trata o colonizador e o colono ali, né, nesses termos. Ele vai, por falta de criar usar dessa maneira idealista, essa noção de trabalho, ele vai vincular a ideia de trabalho à luta propriamente. Né? Quer dizer, então o trabalho, qual é o trabalho que vai objetivar esse novo povo e essa nova nação, né? O trabalho é a luta, o trabalho é matar o colonizador, é dar cabo dele, é isso. E fazendo isso, no próprio ato de fazer isso, isso está escrito no texto dele, no próprio ato de fazer, né, ao lutar contra o colonizador, automaticamente o colonizado vai se construindo como algo totalmente novo. E isso é filosofia idealista pura. Que isso vai pesar na... Mas ele não deve tanto isso ao Sartre, não, mas isso pesa também na forma como o Sartre pensa isso. Mas é de um marxismo que está na moda ali. Não esqueçamos também que o momento que o Fanon vive ali, ele é muito louco, né? Porque você tem a gente já mencionou isso, né? Aquele processo de tentativa de falar mal mesmo, de desconstruir, em termos de difamação pura e simples, né? A experiência socialista da União Soviética. Então, tanto você tem soviéticos fazendo merda ali, né, depois da morte de Stalin, principalmente, mas também um processo lá do 20º Congresso, né, que vai servir para os caras arrebentarem, né, com essa experiência e tal. Ele está vivendo sob a influência disso tudo, evidentemente. Mas eu acho que é isso. É claro que assim, tem coisa para estudar a vida inteira aqui, mas eu acho que aqui a gente consegue entender bem qual é vamos chamar assim, qual é a visão filosófica, né, a concepção filosófica do Fanon, ali, como é que ele enxergava o mundo, né, dessa maneira. Isso não desmerece, evidentemente, a sua luta, etc.
Muito bom, muito bom. Eu relutava em chamar o Fanon de marxista, pela leitura desse texto, né? Mas você acho que explicou muito bem, assim, a influência desse jovem Marx, então, permeado pela influência do idealismo alemão e por essa ideia de emancipação. E te ouvindo, parece que fica a impressão de que a economia política salvou Marx do idealismo filosófico, então, é aí que a economia política ganha força? Quando ele falava do trabalho... A gente que a gente fala do Marx mais do que do Fanon. Mas o Marx, ele só vai... Se vocês pegarem os textos de juventude lá do Marx, então esses textos vão até 1845, o único texto que o Marx vai discutir as questões econômicas, e citando a economia clássica, ele cita o Adam Smith, ele cita o Ricardo, é nos manuscritos de 1844, que é o ponto alto dessa mistificação da vida. Então, assim, é o momento extremo ali que depois ele abandona e toma outro rumo, né? É bem louco isso. Mas os manuscritos marcam o momento de encontro dele com a economia. Que quem ajudou a perceber foi o Engels, né? O Engels, antes do Marx, e ele reconhece isso, ele escreve lá um esboço de uma crítica à economia política que vai influenciar o Marx decisivamente. Mas aí do Marx tem coisa pra caramba pra gente estudar também. Podia estudar semestre que vem, estudar o Marx. Não presta não, eu estudo o Marx sozinho. Eu preciso estudar coisa nova, vai aprender coisa também. Não tem graça. Eu tinha sugerido Marx já. Não sei se você se lembra. Eu tinha sugerido algo de Marx. Na passagem do semestre passado, conversando com o César, né? E aí? O que a gente vai ler agora no grupo? Ainda comentei com ele. Falei, pô, escolhe algo de Marx aí. Precisamos ler Marx mais a fundo. Quem sabe? Para próximo semestre. Quem sabe? Legal. Eu tenho ouvido muito o Zé Paulo Neto. Porque ele lançou a biografia do Marx. E aí ele tem participado de debates, concedido entrevistas. Ele sempre ressalta a importância do Engels para esse pensamento maduro de Marx, assim. E essa tensão para a economia política, assim, ele coloca... Engels não estava só seguindo Marx, Engels refletia por conta própria e possivelmente até influenciou Marx em algum momento. Mas é que o Zé Paulo Neto, ele é... Mas, assim, eu não estou falando mal dele, hein? O Zé Paulo Neto, ele é um dos raros. Não que os demais não sejam, é que eu uso uns termos, às vezes, que às vezes parece estar desqualificando alguém, então eu não vou usar o raro. O Zé Paulo Neto é um dos que tem uma honestidade intelectual que vale a pena. Ele sempre que vai tratar dessas questões, principalmente quando ele está no meio de um público ali que ele sabe que estuda o negócio, ele fala sempre assim, olha, eu leio Marx através do Lukács. Ele assim, aliás, no Brasil, o Zé Paulo Neto, o Carlos Nelson Coutinho, o Leandro Conder, eles eram todos militantes do PCB, que foram de uma geração que vem depois da galera ali do Prestes, do Giocondo, dessa turma toda. O Giocondo já era a segunda, né? Giocondo Dias, né? Tal. E que foram para o exílio também, e se tornaram intelectuais, etc. Só que eles vão para o exílio na Itália, em alguns lugares em que na Alemanha, passa pela Alemanha, né? Em que o eurocomunismo está bombando. Então, assim, esses caras trazem para cá a ideia do eurocomunismo, né? Então, eles apareceram como um bunda moles, né? Num dado momento. Depois eles viram guru, tá? Essas loucuras, né? Mas assim, ele é um cara bem honesto, mas é um lucachiano, né? Um seguidor do Lukács, que tá... Qual é o grande problema dos seguidores, quando a gente fala do Marx, essa ruptura aí? Os seguidores do Lukács vão rejeitar essa ideia, o que é uma burrice, porque o próprio Marx fala disso, né? Então é meio besta isso, é meio religioso. Mas o grande equívoco que eles vão cometer não é que eles leem as obras de maturidade à luz das obras de juventude. Então, não é que eles vão ficar caçando na obra de maturidade, né, o que ainda tem ali da ideia de essência e de alienação e tal. E tem ainda um rescaldozinho aqui ou ali, você vai encontrar. Porque o Marx e o Engels não eram infalíveis, né?
O grande problema é que eles vão ler as obras de juventude à luz da obra de maturidade. Se você não entende essa inversão aí, você não consegue entender a loucura que eles operam. Então, assim, eles vão ler os manuscritos econômico-filosóficos, ou vão ler a questão judaica, a Sagrada Família e tal, à luz do Capital. Então, eles estão tentando achar ali, é um barato que eles vão usar sempre isso, né? Não, está em germe. Bom, está em germe é o cacete. Ou você produz teoricamente, o negócio aparece escrito ali, ou não está. Né? Você não pode dizer que está embutido ali. Não está embutido porque não estava na cabeça dele ainda. Né? É uma inversão maluca que você está fazendo. Né? Não, mas já estava ali a ideia, a crítica do Capital. Não estava porra nenhuma, não. Não estava. Né? Você é que está enfiando ali, então tudo bem, né? Quer dizer, mas aí você está produzindo outra coisa, que não é a obra do Marx, que é legítimo fazer, ninguém está proibido de fazer isso, né? Mas não vai dizer que foi o Marx que fez, porque não foi. É esse o problema, né? Mas aí vira uma discussão, parece de briga de torcida, né? Assim, Mas o Zé Paulo Neto, ele é honesto intelectualmente. Alguns desses caras são desonestos mesmo, né? Mesmo porque uma boa parte desse pessoal, assim como acontece com gente que segue o Althusser desesperadamente, o Gramsci e não sei o quê. Eu tenho uma influência da corrente althusseriana do marxismo. Agora, eu conheço gente que só lê o Althusser e os althusserianos. Eu conheço gente que só lê o Gramsci e os seguidores do Gramsci. E gente que só lê o Lukács e os seguidores do Lukács. E o Marx, que é bom, ninguém lê. Você não vê o cara, né, sentando a bunda ali e falar, vamos ler a porra do Capital, então. Isso demora um bom tempo, hein? Né? Eu ando sempre com ele aqui, parece a Bíblia do... Né, vai sempre, fica lendo, relendo, e vai assim o tempo todo. Porque a puta obra é gigantesca, né? E aí vira religião mesmo, vira um negócio maluco. Mas é esse o grande problema. O Zé Paulo Neto, ele é um bom sujeito. Ele é do serviço social, né? Ele é um bom sujeito. Mas tem assim, sem querer menosprezá-lo, tem marxistas melhores aí, produzindo no Brasil. Legal. Querem colocar alguma questão? Perguntar alguma coisa ou afirmar alguma coisa? Os alunos presentes? Quando eu falei que o Fanon não vincula a luta anticolonial ou a libertação da Argélia ao socialismo, eu não quis dizer que a coisa estava caminhando para esse rumo, mas como aspiração mesmo, assim, parece que eu não vejo vontade, assim, no Fanon de que a coisa vá para isso, assim, desse salto. Não sei se ele tem o socialismo, ou sei lá, alguma política, assim, anticapitalista, como meta dele, assim, não vi isso. Por isso que eu relutava em associá-lo com o marxismo. E por questões de método também, né? Por questões de método. Mas, assim, de fato, parece que ele faz uma análise, né? É o que o César falou num certo momento, assim, o materialismo histórico dialético, e nem tô falando que o Fanon fez isso, assim, é uma análise científica, né? Só aí da história da Argélia, assim, não vou esquecer que quando vem a independência, de fato, ali em 62, particularmente, né, que eles já estão construindo as coisas ali, você tem uma primeira fase longa da Revolução Argelina que ela tem um caráter socialista mesmo, né, de esquerda e avançado, né? Tanto que há muitos exilados políticos brasileiros aqui, perseguidos pela ditadura, vão para a Argélia. O Miguel Arraes, por exemplo, passou o exílio quase todo na Argélia, né? Uma porção desses nacionalistas de esquerda, né, socialistas, etc., ficaram por lá também. Né? Então tinha uma pegada dessas. Né? No continente africano, em Angola, Moçambique, né, a questão é como é que você associa naquele momento, daquela maneira como a Guerra Fria está acontecendo, como é que você consegue construir alguma coisa desse tipo, né? Que a Cuba mesmo foi um negócio quase que meio oportunista, assim, a maneira como apareceu, né?
A Revolução foi em 59, só em 61, né? Os caras, nós somos marxista-leninista desde criancinha e tal. Porra, não era nada, não era bem assim, né? Então, aí o movimento real é mais maluco, né? Mas tinha uma vinculação com o projeto socialista, assim, de modo geral. Legal, legal. O Fanon cita alguns acontecimentos ali, parece que a morte acho que de um militante, porque ele reflete sobre o militante, né? Quando ele fala aí que essa questão do trabalho, a violência ao trabalho, o César trouxe muito bem, ele fala um pouco sobre o que é ser militante, e aí ele cita um assassinato em específico, até fiquei de pesquisar melhor isso, mas eu não tive a oportunidade. Será que o Carlos, que é o nosso historiador, e o Carlos tem esse olhar muito atento, né, para os fatos e tal, e será que ele foi pesquisar isso? Mas não foi na minha, não, Carlos, só se você leu mesmo. Não, não tive tempo, Alan. Fiquei curioso até para pesquisar. Né? Tranquilo, tranquilo. Vidinha um pouco complexa aqui, viu? O negócio tá louco do lado de cá. Uma correria mesmo. Meu amigo, o negócio assim. O caldo entornou para cá, meu. Não, tranquilo, fica tranquilo, Carlos. Por isso que eu tô tendo um pouquinho de paz aqui, que esse momento mais intelectual, melhor, saindo da casinha, entendeu? Pra mim isso aqui é sabe, é higiene mental, cara, assim, aqui eu tô vivendo. Então eu tô feliz aqui. Eu tinha uma questão aqui, cara, pro César aqui, que eu fiquei na dúvida. Tô aqui pensando com os meus... Não tem botão aqui hoje, mas vamos parafrasear, pensando com meus botões, entendeu? Sobre essa filosofia alemã do Fritz aqui, ele falou sobre ciência e povo, né? Que leva a Alemanha ao desenvolvimento. Eu fiquei pensando um pouco sobre Prússia, Guerra Franco-Prussiana, ou até mesmo aquelas questões ali do nazismo, se tem alguma coisa a ver ou não, essa coisa da ciência e o povo aí nessa questão de levar a Alemanha ao desenvolvimento, se tem alguma coisa atrelada aí ou não. A Guerra Franco-Prussiana com Fichte, não, né? Porque a Guerra Franco-Prussiana foi em 1870 a 1871, né? Isso, 70 e 71. E o Fichte, deixa eu confirmar aqui o ano que ele morreu. O Fichte, isso. Em 1831 foi o Hegel, né? O Fichte morreu em 1814, né? Ele está bem distante ali. Mas, assim, é claro que o processo da unificação alemã que vai se seguir da Guerra Franco-Prussiana ali, aí o Bismarck aproveita ali, né, para unificar mais ou menos 300 territórios essencialmente agrícolas, alguns com resquícios feudais, etc., e deixa os austríacos de fora, né? Isso, ele quebra o pan-germanismo nele. Sim. Aí tem, claro, tem o que existe é uma alimentação constante de uma ideia de um espírito nacional alemão que tem uma força gigantesca na medida mesmo em que a Alemanha não existia formalmente, né? Então, essa ideia do espírito nacional alemão é algo cultivado pela filosofia idealista alemã, porque se vê numa situação em que os avanços econômicos da Revolução Industrial e os avanços políticos da Revolução francesa não podiam ocorrer ali objetivamente, né? Então, eles vão criando isso num universo abstrato e maluco ali da filosofia idealista. E isso vai ter efeito, claro, né? Sempre no ideário geral ali tem, mas diretamente eu acho que não, né? Mesmo porque, assim, se você pensar de maneira pragmática, o Bismarck acabou para isso, né? Não estava nem aí, né? O processo de unificação, assim, deixar povos germânicos de fora é um negócio maluco, né? Sim. E eles deixaram, né? Então eu não consigo ver de maneira direta assim, não. O que vai ter, assim, de maneira quase que oportunista, né? Assim como
os judeus vão fazer ao longo da Bíblia inteira, sempre que necessário, e todo mundo vai fazer isso, né? Sempre que necessário, vão tentar usar os espíritos do passado para tentar justificar coisas novas agora, né? Coisas que precisam ser feitas, né? Constroem histórias, né? Eu lembrei da Bíblia porque eu lembro do livro de Josué na Bíblia, né? Que o Josué passou longe de fazer tudo que é desgraça como aquela ali que ele fez, porque o bicho foi um carniceiro, né? A associação dele e Deus, Jesus, né? Dá medo mesmo, né? Os caras batem mesmo, né? Assim, se o pessoal do PCC, os milicianos e tal, aprendessem mais com eles se dariam melhor. Meu Deus! Mas é claro que aquele livro ele foi escrito no momento que eles precisavam estimular o povo ali a lutar contra a dominação, contra a exploração, dominação externa, né? Então você cria uma narrativa, né? Você inventa ali uma história de lutas gloriosas e o cara ali fala, porra, é mesmo, tá, né? Vamos assim. Mas não aconteceu. Então na Alemanha você vai fazer muito isso também, né? Dessa maneira que eu acho que vão usar o Fichte. O Fichte que era o mais pé no chão, né? Eu penso assim, dos idealistas alemães. Sim, era o mais tranquilo. Beleza, ficou claro. Essa é a dúvida que eu tinha aqui, ver se tinha alguma vinculação. Mas eu não manjo da obra do Fichte, assim não, tá? Eu conheço pouca coisa disso aí. Né? Uma curiosidade... acho que a Thaís quer falar. Então, vai lá, Thaís, depois eu entro. Não, é sobre essa característica, não sei se pode ser assim, marxista, né, sobre o Fanon ser marxista. Eu já tinha feito uma pesquisa anteriormente e tinha encontrado isso em Fanon. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um caderninho estou fazendo um caderninho todo estudo da matéria, né, do livro, do capítulo que a gente está estudando, e eu vou fazendo anotações, desde a apresentação que eu fiz, tudo que eu vou encontrando, eu vou fazendo anotações. E eu achei também sobre isso, e eu anotei. E eu até então não sabia onde se encaixar, em que parte que isso ia se encaixar. Agora o professor César falando, eu acho que se encaixa. Eu vou ler, porque eu não tenho essa didática toda de você se apresentar, mas eu vou ler aqui o que eu escrevi, os pontos que eu encontrei. É uma coisa bem mais simples do que o professor César falou, mas o que eu achei assim. O ser marxista, para ser marxista tem que ter 3 critérios básicos, né? Que é a concepção materialista da sociedade, a compreensão do conflito como elemento central da modernidade burguesa, que é a diversidade de formas sociais que compõem a sociedade, o conflito político, a contradição. O terceiro é a necessidade incontornável do processo de ruptura política, um processo revolucionário para enfrentar as contradições sociais. O marxismo é amplo, né? Ele é adaptável ao tempo em que ele é aplicado. É uma corrente plástica, né? Podemos dizer aí. Daí a diferenciação de vários pontos de vista marxistas, né? Que aí nós podemos encontrar várias correntes, como, por exemplo, o marxismo ontológico, o humanista, o analítico, e por aí vai. O que unifica, né, essas correntes são os 3 critérios que já foram destacados, que é a concepção materialista da sociedade, a teoria do conflito como fator central da modernidade burguesa e a proposta revolucionária, que elas estão presentes em Fanon. Em Os Condenados da Terra, né, que a gente está estudando agora, está bem configurada a teoria do conflito como elemento central de compreensão das sociedades. E uma proposta revolucionária, inclusive de revolução como um elemento destruidor da alienação do negro e da negação da humanidade do humano, e a recuperação dessa humanidade com
construção do homem novo. Foi basicamente isso que eu tracei aqui, a respeito desse tema. Aí eu não sei se enquadrou no que o professor falou, mais ou menos assim. Não, é claro que assim, eu não vou me colocar aqui na posição de ficar corrigindo você. Se enquadrou, não enquadrou, né? Porque não se trata de enquadrar nada, né? De discutir o texto. O que eu acredito que você percebeu bem a influência que o Fanon tem de uma certa herança marxista, vamos chamar assim, que não é o que eu estou tentando insistir aqui, mas é claro que eu faço isso. E assim como eu falava do Zé Paulo Neto, né? Assim, eu não quero me comparar a ele de maneira alguma. Mas eu também eu estudo a obra do Marx, não para ser um seguidor do Marx, mas para conseguir pensar a realidade, né? Então eu estudo como ciência e tal. Mas faço isso também a partir de um determinado viés, né? Que percebe essa ruptura, como eu falei. Então eu chamo de marxismo e de materialismo histórico a obra do Marx de maturidade, né? O que veio antes, não. Eu não uso o que veio antes, né? Estudei, né? Mas que é necessário estudar, evidentemente, né? Senão vira religião, né? Mas não considero como marxismo. Então, e a influência que o Fanon tem, essa influência marxista, ou marxiana, a gente pode chamar ali que o Fanon tem, mas não é marxiana, não é sacanagem fazer isso. Essa influência marxista que o Fanon tem é de um dado marxismo. O que eu quero dizer é que isso não é um consenso nem entre os marxistas, né? Então, e não é porque o marxismo é plástico. Aí, nesse ponto, não é mesmo. Eu entendo o sentido que você dá para isso. Nesse sentido, a ciência é assim, né? É claro, um campo aberto sempre, né? Mas não algo que você ajusta a qualquer situação, né? O plástico, às vezes, pode dar essa impressão. Justamente isso, nesse sentido, como se ele utilizasse, fizesse uso, né, de alguns critérios marxistas, né, e adaptasse ao tempo dele ou à causa dele, né? Bom, isso é razoável fazer, isso não tem problema nenhum fazer. Mesmo porque o marxismo não é um sistema de regras, né? Isso. É isso. Mas a influência que o Fanon tem do marxismo, é isso que eu quero dizer, de maneira objetiva. Assim, a influência que o Fanon tem do marxismo é das obras de juventude do Marx. E nas obras de juventude, o Marx tinha outra problemática e outro objeto, que, numa dada perspectiva, então, não é nem considerada marxista, efetivamente. Certo. O que é razoável fazer, viu? A gente precisa pensar nisso quando a gente estuda os pensadores aí, que assim, é razoável que o sujeito ele tenha, ao longo da vida, né, a possibilidade de desenvolver algo novo. Quando é capaz de fazer isso, a maioria de nós não vai desenvolver nada de novo, né? Mas quando faz algo genial, como o Marx acabou fazendo, ele e o Engels e tal, é de uma maldade sem tamanho exigir que um garoto de 25 anos já tivesse aquilo tudo, mesmo que em germe na cabeça. Não é, cacete. Né? Isso depende de muito tempo, né? Então, o povo é meio maluco nesse sentido, né? Então, é razoável que seja assim, né? Eu fui cristão uma época da vida, pô. Aí alguém vai que em algum momento alguém fala assim, olha, ele produziu algo de interessante, aí vai fuçar a minha vida e vai falar, olha, ele foi cristão, e aí vai tentar enfiar cristianismo de trás para frente, de frente para trás, vai me ferrar, né? É algo que eu ando detestando e assim, desprezando com todas as minhas forças são as religiões de um modo geral e o cristianismo em especial. Então isso seria muito ruim, né? Legal. O César falou uma certa herança marxista. O Fanon me lembrou Janote, hein? Marxista do PSDB. Marxista do PSDB. Ele tem um livro, é uma certa herança marxista. De afirmar sua geração, ele, a FHC e tudo mais, o Estudavam Capital na USP lá.
Mas assim, legal. Ele é anterior, né? Anterior, né? Tem para quem tiver curiosidade, tem um debate entre o Gianotti, o Schwartzman, o Quartim, e tem mais um no meio lá, que é o povo que fez o primeiro grupo de estudos do Capital. É uma geração anterior à do Fernando Henrique ainda. O Fernando Henrique tá, assim, a do Quartim era também, que o Quartim era estudante deles lá, né? E é um debate muito curioso deles ali, os velhinhos falando aí. Tá? Tem livro, né? Eu tenho, uma capa laranja, se eu não me engano. Tem um livro do debate? Não sabia, né? Tem sim. O Gianotti é um bicho poderoso. Não, tem um livro. Acho que foi há muito tempo que publicou mesmo, viu? Se eu não me engano. Foi há muito tempo. Tem livro. Porque, assim, mais do que o Fanon se dizer marxista ou não, acho que isso diz pouca coisa. Deleuze também se diz marxista. E se a gente vai ver lá a teoria política dele, não tem nada, assim, de marxista ali. Então, assim, eu acho que sim, que havia uma influência, claramente havia. Mas eu queria saber, assim, isso aqui, esse texto sobre a violência, isso aqui é uma, sei lá, uma análise materialista da história ali? Há um método de Marx aqui? Ou não? Eu acho que foi mais isso que eu quis provocar, né? Mas, assim, que é uma certa herança, eu acho que com certeza há mesmo. Mas revolução, por exemplo, a ruptura revolucionária que a Thaís trouxe ali na síntese dela, eu não sei se isso está lá em Fanon. Assim. Eu fiquei com a impressão de que o Fanon prescreve mais, sei lá, uma espécie, assim, é mais a guerra do que a revolução. É mais a reação violenta do que, sei lá, uma proposição, de fato. Não aponta rumos mesmo, assim, mas eu fiquei com essa impressão, assim. É mais uma guerra do que uma revolução. Uma espécie de dialética sem síntese. Eu peguei do Bakunin essa expressão, tá? Dialética sem síntese. Mas parece que é um pouco, ele aponta duas forças em conflito. Uma primeira força violenta de dominação e a reação, e fica essa guerra, assim, dois polos. Não sei se há ali uma análise revolucionária da coisa, né? Mas só uma curiosidade que eu queria trazer, quando o Fanon ali cita o diálogo do rebelde com a mãe, e aí há toda uma exaltação aí da violência, né? E, bom, que isso vai sintetizar. Esse aqui é o trecho final do texto. E há um caráter de síntese mesmo, né? O último parágrafo, inclusive, é uma ode. É uma ode, assim, à violência, né? Não é? É um texto apaixonado, quase poético, assim. A violência desintoxica. Parece que há algo de terapêutico na violência. Acho que o psiquiatra entrou em ação, algo de terapêutico. Inclusive, o Mbembe diz isso, né? A violência para Fanon é uma cura, assim. Ele suporta uma cura, algo de terapêutico. Mas, enfim, esse diálogo do rebelde com a mãe é uma peça do Aimé Césaire, que ele cita. O Aimé Césaire é um poeta francês que não é francês, ele nasceu na Martinica, mas foi para a França, se formou na França, né? Enfim, participou dos debates franceses. E era um surrealista, era um poeta vinculado com o surrealismo. E ele, além dessa obra poética e teatral, ele tem esse texto que é muito legal, Discurso sobre o Colonialismo. Acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, né? Discurso sobre o Colonialismo. Tem tradução, né? Da editora Veneta. Em que ele fala assim, o Ocidente odeia tanto Hitler, porque Hitler fez com o homem branco europeu aquilo que os brancos europeus fizeram com as colônias, né? E com os africanos. É por isso que o Ocidente odeia tanto Hitler. E aí ele aponta o nazifascismo como uma espécie de capitalismo levado aos seus limites. Essa nova ruptura. O nazifascismo não é ruptura com o capitalismo ou com as democracias liberais, né? Como uma certa narrativa tenta apontar, né? Nazifascismo como ruptura da democracia. Vai dizer, não, o nazifascismo é a democracia liberal levada aos seus limites, ao seu exagero, assim, aos seus pressupostos máximos. Não há ruptura entre uma coisa e outra, né? E o Césaire trouxe isso, é de 50 esse discurso, é de 50. É um texto muito legal, poético, porque ele é poeta, né? Mas tem um conteúdo político interessantíssimo, interessantíssimo. Queria trazer essa curiosidade aí. O Mbembe diz isso também, essa ideia de que o Fanon valoriza mais a guerra do que a revolução, eu percebi com a leitura do texto, mas isso está no Mbembe também, de algum modo. No livro Políticas da Inimizade. É porque tem muita gente pensando a guerra civil como paradigma político. A ideia de que o substrato, o fundamento da política é uma guerra civil mesmo. Isso não é um desvio da política. Guerra civil, o processo de polarização, enfim. Isso não é desvio da política. Política é isso, é produção de desentendimento. O Rancière diz isso, né? Desentendimento.
política não é consenso, assim. Na modernidade, política não é consenso. Isso é filosofia barata, idealismo barato, velho. Política é produção de desentendimento, de guerra, de conflito. E aí, nessa esteira dessa discussão, o MBM participa desse debate, ele vai dizer, o Fanon prescreve uma guerra, um modelo de guerra, política como guerra. Mais do que uma revolução, é a guerra civil, é a reação armada, ou enfim, é violenta, contra uma violência estrutural, uma violência da reação. E eu fiquei com essa pergunta na cabeça, que eu lancei no último encontro. Será que é possível pensar uma necropolítica da libertação ou da resistência? Porque o MBM descreve a necropolítica como um processo de dominação, né? Essa ideia de que, sei lá, flertar com a morte é necessário, num conflito extremo, a morte é um contexto, uma peça política, né? O MBM vai analisar como o capitalismo produz corpos matáveis, descarta vidas, né? Mas parece que ali é uma necropolítica da luta também, é nós ou eles, não é? É a luta pela vida, assim. Mas, enfim, isso é meio bizarro pensar isso também, né? Uma necropolítica como luta, assim, política. Se produzir corpos matáveis, será que isso faz parte da política? Num contexto de dominação extrema, é isso? Política é isso? Essa reação violenta? Mas, enfim, eu gostei muito do que o César trouxe, assim, eu acho que o grande pressuposto filosófico do Fanon é essa questão essa influência do Jovem Marx, né? Acho que o César deu uma boa clareada aí no que há de filosofia nesse texto, né? Mas é isso. Acho que alguém levantou a mão. Ah, Nelson. Vai lá, Nelson. Professor, encarar a política desse jeito não é só encarar ela como maniqueísta, não? Não é só encarar o conflito como sendo uma questão de exploração e explorado, não? E não resolução do problema? Porque Fanon, pelo que eu entendi, e até estava relendo de novo, que pela colocação do professor César, aproveitei e reli o texto de novo para mim pegar esse novo viés que ele passou. Mas o que a gente percebe na narrativa dele, e aí a gente vê Marx, eu não consigo ver em nenhuma revolução que não tem esse germe do marxismo, dessa dialética entre as duas classes. Né? Acho que sempre quando há uma revolução, Marx aparece destacado, porque é as duas classes que se degradiam, porque uma está explorando a outra. Quando a política não existe mais, aí você tem que estabelecer um novo modo de se fazer política. Aí o maniqueísmo ele entra quando você não consegue mais ter política. Você não discute mais, então você explode e vamos resolver até que nós chegamos à base das discussões de novo. Seria isso? Ou seria essa maneira maniqueísta da violência entre o fraco e o forte constantemente? Deixa eu dar uma ideia. Não me parece... Esse que você levanta é um bom tema, que não dá tempo de desenrolar isso. Mas, assim, vamos tentar partir disso. Às vezes, as perguntas que a gente formula é que estão erradas. Erradas no jeito mais carinhoso do mundo de se dizer. Não me parece que a questão seja como é que a gente define até onde a política vai. Eu acho que tem um pressuposto aí que é uma definição equivocada de política mesmo. Assim, a política não é diplomacia, né? A política não é consenso e acordo. Né? Então, se você entender a política como as ações que ocorrem no espaço público, né? Entre grupos de interesses diversos, e esses grupos, né, no sentido da luta ali pelos seus interesses, vão perceber que em alguns momentos esses interesses, esses interesses conflitantes, eles podem encontrar um ponto de consenso. Em alguns momentos, interesses conflitantes, né, você tem um lado que vence o outro, que suplanta o outro pura e simplesmente, aí é uma correlação de forças. E nós temos um dado momento em que esses interesses em situações antagônicas ou insolúveis por outros meios
são resolvidos através da violência direta. E isso tudo é política ainda. Então não deixa de ser política em momento algum, né? A guerra civil é um processo político, necessariamente. Então, nessa questão de usar, de pensar, isso é política ou não é política mais, né? É política sempre, né? Então, aí ela permeia o processo, né? A grande questão é, e assim, nem sempre as relações são relações que vão nos levar a situações do explorador e do explorado, do mais forte e do mais fraco, não sei o quê. Às vezes nós temos relações que elas podem, nós temos disputas ali, questões que envolvem interesses distintos, mas que eles podem ser conciliáveis, né? Mesmo quando é até uma relação entre classes e há uma relação de exploração essencialmente ali, né? Mas nós podemos, por exemplo, chegar a determinados consensos quando a gente tem disputas trabalhistas, aí não sei o quê, que vão ficar dentro da ordem, né? Dentro da ordem capitalista mesmo, né? A luta dos trabalhadores, ela não é uma luta revolucionária o tempo todo, né? Não é uma luta contra o capital e pela transformação deliberadamente, né? Então, essa visão maniqueísta, assim, extremada, né, ela não corresponde à realidade objetiva. Saber como é que isso vai se construindo no tempo é diferente. E aí, assim, em defesa do Fanon, no melhor sentido, assim, né, entendendo o que ele faz, ele não vai se preocupar tanto em falar do que vem depois e do projeto disso depois, porque ele é um cara que está vivendo no olho do furacão de uma guerra civil bestial, né? Não se trata de resolver essa questão ali imediatamente. Eu penso isso. Mas é isso. E aí a gente pode, na próxima a gente prolonga, que logo vamos ter que encerrar aqui, né? Sim, eu também tenho aula 8h30 de TCC, mas eu acho que o Paulo pediu para fazer um comentário. Vai lá, Paulo, fica à vontade. Boa noite, gente. Só fugindo um pouquinho do tema, professor César, infelizmente, eu reconheço que muitos cristãos são preconceituosos e não permitem a escolha de cada um, né? Eu carrego uma bandeira muito forte, que é a liberdade religiosa, que envolve, inclusive, a crença de não acreditar em nada dentro das religiões que nós conhecemos, né? Então, assim, o que eu queria deixar aqui é pedir desculpa por alguma postura que muitos são preconceituosos. Eu tiro até... Minha mãe, ela é bem firme nas suas convicções e, às vezes, ela é bem agressiva. Finalizando, a igreja que eu pertenço, ela tem apoio jurídico para a pessoa poder professar a fé que ela tem ou a fé que ela não tem. Por exemplo, a pessoa é ateu, né? E alguém confronta ela, tem perseguição no trabalho, a gente oferece apoio jurídico, inclusive com advogado, tá? Então é só um adendo aí. Não precisava, Paulo, porque a questão não é de pedir desculpa de nada. O meu asco pelo cristianismo, ele é histórico, né? De análise do processo histórico, não é pessoal. Agora, já que você está fazendo adendos, eu faço outro aqui. A sua igreja, eu não sei qual é, ela só pode ter amparo jurídico para que as pessoas possam ter liberdade religiosa, porque a bancada do glorioso Partido Comunista do Brasil, na Constituinte de 1946, foi quem conseguiu enfiar na Constituição brasileira e tornar lei a liberdade religiosa. Isso foi o Partido Comunista que fez, num projeto escrito por um sujeito chamado Carlos Marighella e apresentado por outro deputado chamado Jorge Amado. Então, a liberdade religiosa no Brasil foi garantida por uma ação dos comunistas e não dos miseráveis dos cristãos. Porque cristão não pensa em liberdade religiosa, não. Cristão pensa na liberdade do cristianismo dele lá, entendeu? Religião afro-brasileira, religião, qualquer outra religião, para eles, né, eles vão chamar de seita, de qualquer coisa do tipo, menos religião. Os comunistas respeitam a liberdade religiosa, profundamente. O que não é cristianismo é pagão, né? É paganismo. Mas, rapaz, tem alunos aqui entrando pela primeira vez no grupo. A Shirley, o Fernando, Luiz Fernando, né?
Nem sabemos se eles são cristãos ou não, mas ok, assim, é o debate filosófico, né? É o debate filosófico. Mas o Paulo também é cristão e nós temos nossos cristãos também. Temos nossos cristãos aqui. Isso não é pessoal, eu tenho que entender Sim, isso. sim, Não sim. é pessoal, né? Falando do cristianismo, se alguém aí toma para si quando alguém fala, aí ferrou, né? Sim, sim. Não se trata disso, não se trata disso. Temos 2 minutinhos. Eu tenho aula, acho que o César também. Alguém quer colocar algum ponto? Tem um último comentário? Shirley, Mica liberou o microfone, vai lá. Tipo assim, eu sou católica, mas eu respeito todo mundo, entendeu? Quem é, quem não é, né? Eu acho que a gente tem que respeitar a escolha de cada um, né? É uma questão de fé, né? De doutrina, e a gente só cabe a respeitar, né? E eu tô aqui pela primeira vez, teve um dia que eu até mandei mensagem, eu acho que o César, porque o meu computador não tinha os recursos, entendeu? Eu não tenho câmera, então eu não conseguia ver. Eu até falei que ia participar do grupo de estudo, tal, só que eu não consegui. Eu consegui ver as aulas gravadas, entendeu? Só que eu perdi a parte que falava que eu ia estar um dia também, entendeu? Que um dia era meu, se eu perdi, entendeu? Porque senão eu tinha tentado buscar alguma coisa, viu, gente? Vocês me desculpem mesmo, viu? Fica tranquila, Shirley, fica tranquila. E essa falta de equipamento, assim, eu também sofri com isso. Assim, eu que sou professor, que tenho a obrigação de dar aulas, sofri com isso também em alguns momentos. Ok, mas você não vai se formar agora não, né? Você vai continuar no curso? Não, eu termino agora. Ah, termina agora, ok. Era um ano, na verdade, era para eu ter terminado em dezembro do ano passado. Só que eu fui reprovada em todas as matérias. Entendeu? Eu tenho uma vida aqui muito corrida, tinha um barro, eu não tinha tempo de estudar nada. E acabou que eu me perdi totalmente no primeiro semestre, né? Eu fui bem, no outro foi uma porcaria. Eu só consegui meu TCC e meu estágio. Pô, ter um bar é legal. Assim, para te consolar, eu acho legal ter um bar, assim. Se eu fosse virar empreendedor, eu acho que... Eu já tive e não gostei da experiência. É idealização minha mesmo. Nossa, não. Eu só gostava na hora que eu fechava. Na hora que eu fechava o bar, eu gostava, porque enquanto os garçons limpavam o salão, eu tomava uma. Eu gostava. Mas aí eu não bebo, aí é ruim. Então para você a experiência deve ser. Mas eu tô em casa agora, tô só como vendedora mesmo de tudo, né? Salgado, bolos, muitas coisitas. E eu aluguei lá, o ponto era próprio, nós alugamos. Que aí eu falei que ia me dedicar. E minhas notas, graças a Deus, dessa vez, para mim, são boas. Então. Legal. Na época, o pessoal do meu grupo, gente, um grupo no WhatsApp, eles ficaram tudo chateados, porque eles tentaram me ajudar na prova, sabe? E eu não consegui a nota. Aí eu falei, gente, vocês não sabem com quem vocês falam. Aqui vocês falam com uma pessoa que foi reprovada na habilitação, né? Na CNH, 4 vezes, passei na 5ª, né? Uma pessoa que era depressiva, já tentou suicídio, muitas coisas. Hoje, para mim, eu tô, né? Terminei pedagogia, terminei educação especial e pretendo terminar filosofia. Não estou atuando, viu, gente? Eu tenho vontade, né? Mas assim, eu moro numa cidade pequena. É Ponto dos Volantes, Minas Gerais. É próximo a Teoflotone, Itaubinho, não sei se vocês já ouviram falar. Próximo da Bahia, fica mais próximo da Bahia. A minha esposa é de Itaubim, tá? Eu conheço Itaubim. É da Manga. Conheço Itaubim. Aí eu sou daqui de Ponto dos Volantes. Conheceu a Flotone. Aqui tem uma... tipo assim, no município só trabalha quem o prefeito quer, né? E no estado tem aquela concorrência que aquelas pessoas que já estão encaminhadas, quando eles dão ponto de publicar o edital, eles já tem gente para pôr na vaga, entendeu? Aí aqui é meio complicado, mas eu não desisto não, espero um dia, entendeu? Isso aí, legal. Desculpa te interromper, Shirley, é que eu vou ter outra aula agora e preciso concluir aqui. Mas eu queria te dizer que se você quiser continuar no grupo, entre em contato comigo, porque a Thaís e o Carlos, que estão aqui presentes, já se formaram também no curso, e ainda assim continuam no grupo de estudos. Pode entrar em contato comigo, deixa seu contato, que aí te adiciono no grupo de WhatsApp, enfim, você pode continuar.
Quer falar uma coisa, Nelson? Poxa, Shirley, eu também tenho que dar uma saída aqui agora mesmo. Tchau, Vou ligando também. Pessoal, obrigado mais uma vez. Shirley. Tchau, tudo de bom aí. Tchau, Valeu. professor. Até mais. Vamos lá. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente.